Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre negócios e muito mais além disso. Eu sou a Larissa Gignon e estou extremamente feliz com a convidada de hoje. Ela é uma inspiração não só para mim, mas para todo mundo. Eu acho que já esteve aqui e a conheceu na cidade de Itajubá e por onde ela passa. Eu não sou fã só dela, não. Também tem o marido, o filho dela, se eu pudesse pegar pra mim, mas ela não tá querendo dividir comigo. Mas vem aí, hein? Vem aí. Eu apresento pra vocês Lou, ou Lu. Diga aí, Lou, como que você prefere ser chamada? Fala o nome inteiro, conta tudo sobre você. Prazer também estar aqui, viu, Larissa? Fiquei muito honrada com seu Obrigada. convite de estar aqui. Para mim é uma alegria poder compartilhar aqui com quem te acompanha uma fase da minha vida, né? Uma fase doce da minha vida, em especial. E eu me chamo Maria de Lourdes, mas muita gente me chama de muitos nomes. De Maria, de Lourdes, de Maria de Lourdes, de Lou, de Lu, de Lau, Malu. Então, toda forma aí eu tô aceitando. De tudo. De tudo. E eu chamo ela de Lu, gente. São várias vezes aqui, às vezes eu vou me esforçar pra falar Lou, mas vocês vão ver que quando eu menos esperar, eu tô falando Lu. Mas quem é essa Maria de Lourdes? Como que começou essa história, assim, de tanta coisa que você faz? Porque você empreende, mas também você tá no corporativo, você tá na igreja, você tá em tudo quanto é lugar, tem esse papel de mãe, de esposa, de amiga, e tá sempre com esse sorrisão aí. Eu vim para Itajubá para estudar, E sabe? tá na Eu não sou educação daqui, também. eu não sou de Itajubá, eu sou de uma cidade pequenininha chamada Pouso Alto. E aí eu vim aqui para estudar e fiquei. Aqui eu fiz faculdade, aqui eu me casei, constituí família e sempre gostei da parte, principalmente, de língua portuguesa. Minha vida inteira fui apaixonada pela língua portuguesa. Então, quando fui escolher faculdade, escolhi fazer a parte de letras para me tornar uma professora de português. E minha vida inteira de profissional foi trabalhar como professora e na parte administrativa também das escolas. No caso aqui em Itajubá, no Colégio 19 de Março e no Caro Objetivo. E aí, quando já tinha meus filhos, principalmente meu filho mais velho, que hoje tem 32 anos, e ele se propôs a fazer faculdade de medicina. Na hora de fazer a escolha profissional, pensou em medicina. E aí, o que a gente em casa teve que pensar? Não, a gente vai precisar de um outro serviço para dar conta de uma faculdade de medicina. Ou uma particular aqui em Itajubá, ou morando em outra cidade. E como eu sempre gostei de trabalhar assim em casa, fazendo doce, sobremesa, sempre tinha almoço em casa, eu era responsável por fazer a sobremesa, desde adolescente. Aí eu falei, quem sabe eu não uso isso como mais uma fonte de renda. E aí comecei com brigadeiros, com os brigadeiros da Lu. E meu filho acabou não fazendo faculdade de medicina, o brigadeiro ficou. Aí eu estou indo agora já para 14 anos dos brigadeiros, em agosto, pensa só. Ele formou em administração aqui na Unifei como o mais novo, que também faz administração. Verdade. E também sempre gostei, desde adolescente, da parte de catequese, serviço de igreja, assim, sempre me preenchia muito. E aí aqui em Itajubá, sendo professora, um caminho muito comum de professora é ser catequista. E aí eu comecei também na catequese, hoje coordeno a catequese do santuário. Que legal! E como que você se tornou, além de professora lá no 19, hoje você está lá ainda? Isso, qual que é o seu papel lá? Eu sou diretora pedagógica do 19 de março. Então eu sou responsável pelas turmas desde a educação infantil até o ensino médio. E foi um papel que chegou para você pelo estilo de liderança ou porque já estava lá? Como que foi isso? As oportunidades foram chegando e eu fui aproveitando, né? Sim. Eu falo, Larissa, que lá no 19 eu passei por todas as etapas. Pensa uma pessoa que trabalha num colégio, quais etapas pelas quais ela passa? Eu passei por todas. Porque quando eu comecei, eu estava fazendo faculdade de letras. E aí soube de uma oportunidade que tinha lá de uma licença maternidade, uma substituição de licença maternidade de uma funcionária que trabalhava na portaria. Eu falei, é pra lá que eu vou. E aí comecei na portaria do colégio. Aí da portaria do colégio eu passei para a recepção, da recepção para a secretaria, depois para a coordenação pedagógica, até chegar à direção pedagógica. Então, se há 5 degraus nessa hierarquia administrativa, eu passei por todas essas etapas. Sabe? Falando em degraus, adorei. Vamos falar só uma coisa aqui, só porque ela é professora de português. Quão desafiador é e o quão deselegante também é a gente consertar alguma coisa que alguém falou, mas ao mesmo tempo também, pelo menos para mim, como cliente, às vezes o erro de português, dependendo do que a pessoa está me vendendo, vai impactar a minha decisão de compra. Você acredita? Eu acredito. Porque... Eu não sei se eu estou sendo errada. Jesus vai falar assim, não pode fazer assim. Não fala isso para catequista. Mas sabe o que é um julgamento que a gente tem? Mas sabe o que é? Assim? Porque o uso adequado da língua é um fator de fidelidade.
A gente acredita mais em quem usa a língua corretamente. Parece algo impressionante, mas é assim, é questão de estudo linguístico mesmo. Existe uma parte do curso de letras que é a sociolinguística, e que nos mostra isso. A gente tende a confiar num texto escrito corretamente, numa pessoa que fala corretamente. A gente não está falando aqui daquele perfil de pessoa que às vezes vai vender um produto que não vai fazer tanta diferença e às vezes até coloquial, porque combina. Combina, é o contexto, você tá ali, né? Sei lá, no tio do pavê ali, da pamonha, do não sei do que, tá tudo bem. Mas dependendo do que você vai servir, você fica pensando naquele conhecimento técnico ali que a pessoa tem, se ela domina. E o português, ele vai ser... Então, se a pessoa fala um degraus... Né? O nível linguístico já vai dando na depressão. O nível linguístico não é uma questão de preconceito linguístico, a gente tem que falar sobre isso, Exato. né? Porque existe um nível linguístico que se adapta a um ambiente e não se adapta a outro. É como uma roupa, por exemplo. Eu costumo falar isso muito com os meus alunos, porque além disso que eu falei que eu tô fazendo, eu ainda sou professora voluntária no cursinho assistencial do CAI. E eu ontem mesmo ainda comentei isso na aula com eles. Não se trata de preconceito linguístico, mas se trata realmente de você entender que naquele contexto aquela forma de linguagem combina ou não combina. Então, por exemplo, eu sou professora de português. O que você espera de mim? Nossa, que eu esteja o tempo inteiro usando a língua padrão. Não é verdade, não é necessário isso. Se a gente está numa situação mais informal, não há problema. Mas numa situação que envolve, como você falou aqui, né, um caso de compra e venda, um caso de um relacionamento que depende de nível de confiança, aí realmente a gente tem que optar por um nível linguístico mais apropriado. Principalmente, não sei, você vai escolher um cirurgião. Eu acho que dependendo do que você vai fazer, você vai levar em consideração. E eu até sempre dou um exemplo aqui do meu marido, quando a gente estava começando a namorar, eu tinha 18 anos. E ele mandou uma cartinha pra mim e tinha um erro de português na carta. Naquele tempo já era complicado. Aí eu falei, olha, eu gostei muito da cartinha, mas eu vou ser bem antirromântica. Não escreve errado pra mim, senão acaba o amor. É igual meu marido que fica perguntando se ele vai fazer algum texto, algum post, ele fala assim pra mim, qual que é o acento dessa palavra? Chapéu? Ele fala assim, é chapéu ou é traço? Nossa, eu falo, não, é acento circunflexo ou é agudo? Olha, não, a parte... Mas o português é uma língua complexa. Muito. Porque nós só tô falando de erros muito crassos, Você sabe que a Clarice Lispector não é brasileira, né? Ela é da Ucrânia. Eu lembro. Mas como ela veio muito criança pro Brasil, ela praticamente é considerada uma autora brasileira de língua portuguesa, embora não seja originalmente. E ela dizia isso, que a língua portuguesa era a vida dela, mas que ela passou uma vida inteira para poder aprender a língua de verdade. Clarice, só sendo Clarice. É. E me conta como que é hoje para você se adaptar ao mundo moderno, à tecnologia. Como que foi esse tempo todo para você? Você sempre foi essa pessoa que estava buscando o próximo passo? Porque às vezes a gente senta aqui e as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o novo, a tecnologia, e ficam muito nessa de... Principalmente quem trabalha, às vezes, sei lá, com comida, ou algumas coisas que em tese não demandam tanta tecnologia, tem essa tendência a ficar... Ai, mas eu não gosto, mas eu não sou dessa época, no meu tempo. Como que é pra você esse assunto? Eu sempre falo que quando a gente ouve isso, no meu tempo, o tempo que a gente tem é esse, né? É hoje. Amei. Esse é o meu tempo. Faz um corte disso, hein, Glau? Isso é o meu tempo, né, gente? Então, se é nesse tempo que eu vivo, é com essa ferramenta que eu tenho hoje para trabalhar, eu preciso me adaptar. Não é o mundo que vai se adaptar a mim, né? Mas eu que preciso me adaptar ao mundo. Então, eu procuro trazer isso em todas as minhas frentes de trabalho, sabe? Se eu lido com essa questão, por exemplo, de catequese, de que maneira a gente consegue trazer para o mundo de hoje um catequizando? De que maneira a gente consegue trazer uma família? Não adianta eu pensar na família do outro tempo, no catequizando do outro tempo, na igreja, né? Que tinha características de um outro tempo, aquilo que é pétreo na igreja, que precisa permanecer. Mas o que a gente pode ajustar? Então, a gente fazer dinâmicas, por exemplo, com as crianças que sejam diferentes das tradicionais, a gente está adaptando para o nosso tempo, sem perder a essência. E trazendo então, isso também na escola. E tudo é linguagem, tudo, não é? Tudo no final não é linguagem? Tudo é linguagem. Que é comunicação. Qual que é a linguagem atual? Como a gente se entende, né? Exato. Então, eu tenho, assim, facilidade de lidar com isso, porque tenho que usar disso para a própria sobrevivência, né? Da escola, do brigadeiro, que seja, da catequese, dos relacionamentos. E voltando até no brigadeiro, quando você decidiu empreender, foi a primeira vez empreendendo? Foi. Como que foi o início e por que você decidiu fazer ele já dessa maneira? Porque ele é diferenciado, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso.
Ele é diferenciado, os tamanhos, tudo. E como que você deu esse salto no início e decidiu, é o brigadeiro, não foi um pudim? Como que você decidiu? Eu pensei no brigadeiro porque estava naquela época, foi em 2012 que eu comecei, Larissa, e tava uma modinha que era de doces gourmet. Lembra? Até tinha gente que ironizava, né? Ah, caiu o raio gourmetizador aqui no brigadeiro agora não pode mais pôr no lado, agora tem que pôr outro. Não pode mais pôr Nescau, tem que pôr outro ingrediente, né? Então foi naquele contexto. E isso me favoreceu de que maneira? Porque as pessoas passaram a ver como a marca do tempo. As pessoas passaram a ver brigadeiro como um doce realmente diferenciado. Ah, brigadeiro não é só doce de criança, de festa de aniversário de criança no quintal, não. O brigadeiro é um doce que ele pode ser mais requintado, se ele for feito com ingredientes mais nobres, se ele for servido em contextos diferentes, num casamento, por exemplo. Ninguém pensava em brigadeiro em casamento. Exato. Até tem uma definição, né? Ah, é doce fino, é para casamento. Então, brigadeiro não é doce fino. Brigadeiro não é doce fino. Então, foi nesse contexto que surgiu o brigadeiro. No meu caso aqui, né? Porque coincidiu de ser essa época em que o brigadeiro ganhou o espaço dos casamentos. E aí isso deu realmente um boom. Quando eu fiz o meu primeiro casamento, olha, eu comecei com o brigadeiro em agosto de 2012. E aí, em outubro, já tive um casamento. Pensa, olha a confiança dessa noiva. Numa pessoa que estava com 3 meses de trabalho para poder fazer uma mesa de casamento. E olha a expectativa que uma noiva tem na mesa de casamento dela, né? Porque depois da noiva, quem mais brilha no casamento é a mesa de doces, né? A gente então, só vai é isso, vira até cenário de foto, né? Já viu? A pessoa faz foto em mesa de casamento. Então, ali, pra mim, assim, foi uma... Sabe, assim, eu falei, nossa, o negócio é sério. Porque foi um aluno meu que foi à nossa casa, porque a gente tem uma escola de inglês também, que é o Projeto Línguas, né? E aí a gente sempre, ao final do semestre, fazia um jantar em casa, porque a lição era sobre comida. E aí um aluno foi lá e eu fiz brigadeiro para servir. E aí nesse dia ele me perguntou assim, professora, por que eu tenho o aniversário de uma tia minha no final de semana, mas eu gostei tanto do brigadeiro, ela também gosta de brigadeiro, será que você não faria uma caixinha para ela? Eu falei, pronto, é isso. Posso começar, então, com caixinha, com brigadeiro para presente. Não pensei em casamento. Imagina se em 3 meses eu pensava em casamento. Jamais, né? Jamais. Mas uma noiva experimentou. Então, pronto. Aí, numa dessas caixinhas, né? Disso de vender caixinha, porque foi assim que começou. Com pequenos kits. Aí eu sempre estava em evento. Tinha um evento da escola, eu levava brigadeiro. Tinha um evento na cidade, eu levava brigadeiro. E aí fui fazendo o brigadeiro ficar conhecido, sabe? Então ele nasceu assim, sem um plano de negócio, sem um propósito grande. O propósito inicial era o quê? Eu preciso ver em agosto como é que eu vou fazer a faculdade de medicina do meu filho no próximo ano. Mas sabe que eu aprendo muito uma lição disso? De que assim, quando você cria um produto, você precisa fazer as pessoas conhecerem. Não adiantava ele ser o melhor brigadeiro do mundo. As pessoas precisam saber disso. Saber que ele existe, né? E também acreditar na força do produto, que o produto tem que ser bom. Não adianta só ficar na publicidade. Mas também nessa conquista de carteira de clientes, cliente por cliente. Não desacreditar de ninguém. Porque você não sabe, eu falo, às vezes a gente fica querendo agradar ou achar 100 mil seguidores. Fala assim, só precisa de um pra virar seu jogo. É isso. Porque essa noiva pode ter virado seu jogo. Ela te deu confiança. Aí monte de gente experimentou. Aí eu tinha repertório. Aí, meu filho, você quer pro aniversário? Eu fiz até casamento. É isso. Aí tinha foto da mesa de casamento, né? Os convidados do casamento. Nossa, você não tem ideia de quanto que convidado de casamento se torna um cliente potencial. Porque aí sempre, quem são as amigas da noiva? Amigas que estão para casar. Exato. Amigas que têm filhos. Aí fala, nossa, que brigadeiro bom que é esse? Aí de uma festa você vai se multiplicando para outras festas. E o outro ponto muito positivo foi também esse boom de redes sociais, né? Sim. Porque aí pronto, quando realmente surgiu a questão de todo mundo Instagram, postava no início de mostrar comida, né? A gente só postava comida. Toda hora, né? E aí também, aí vai fazendo sorteio, por exemplo, por redes sociais. Então isso tinha muita frequência. Você foi participando, né, Lu? Você ia, levava em tudo. Em tudo. É isso. Onde você ia, sabe por quê? Tem gente também que empreende e às vezes para não gastar as coisas delas, elas têm mania de às vezes não usar a roupa que vende. De não levar o produto que vende. Fala, não, mas é porque quando alguém comprar, eu falo, mas você vai gastar o de outro. É um investimento. Eu falo, é a minha publicidade. É a minha publicidade, né? Onde eu vou divulgar? Qual é a melhor maneira que eu tenho de conhecer um produto que é um doce? Eu tenho que comer esse doce. Você já trouxe aqui, aí, ó. Já vai aparecer. A gente não combinou. Tem que comer esse doce. Ela já trouxe um presentão aqui, maravilhoso. Tem que comer esse doce aí pra ver se ele é bom. Lu, me conta só mais uma... Eu vou tirar aqui. Quer que eu abra pra você? Eu quero. Agora. Só pra ficar melhor nessa câmera daí, né, Glauber? Fala porque qual câmera fica melhor. Aqui, né? Qualquer uma das duas?
Sabe o que eu queria saber? Por que você decidiu fazer ele gourmetizado e se você tinha uma receita já sua? Então, aí eu fui estudar, né? Porque se eu tive essa ideia e inicialmente serviam 16 sabores, foi como que eu comecei, sabe? Aí eu peguei, o que é mais tradicional? É brigadeiro com chocolate, brigadeiro com coco, é brigadeiro, por exemplo, com paçoca. Isso já eram sabores tradicionais. Mas eu fui estudar e fiz muito curso com pessoas de culinária, mesmo de doces. Maria Brigadeiro, que é uma de São Paulo, que é a minha referência para mim. Aí fui lá para fazer curso, para visitar como é que era, que tinha uma visita guiada na loja dela, sabe? Que é outro insight poderoso. É isso, estar onde é quem tá fazendo a referência para você ir lá, conhecer como é que alguém faz. Estude, sempre. É isso. Domine. Tem uma que chama Vera Mendes, em São José dos Campos, ela é professora de gastronomia do Senac. Aí uma conhecida falou, nossa, você precisa conhecer o trabalho da Vera Mendes. Aí não só você conhecer o trabalho, eu fui lá. Aí tinha curso da Vera Mendes, eu tava lá no curso, sabe? Então é a Juliana Moté, que é essa da Maria Brigadeiro, sempre foi uma referência para mim. E a Vera Mendes também em São José. Aí, curso em cima de curso. Eu falei, peraí, dá pra aumentar sabores, né? Não precisa ficar com 16, porque 16 todo mundo faz. Né? Mas eu preciso ter um cardápio maior. Sim. Hoje eu tenho, por exemplo, 70 sabores no cardápio. E as pessoas pensam, nossa, mas brigadeiro não é assim? Porque toda vez que a gente pensa em brigadeiro, não é isso que a gente pensa? Mas aí quando você fala, aí tem gente que me pergunta assim, mas este aqui, por exemplo, é brigadeiro, só o confeito dele que é diferente? Não, ele é totalmente diferente. Sério? O ingrediente dele é outro, a textura dele é outra, o confeito dele é outro. Então não é só estética. E aí vicia. Esse aqui, por exemplo, é de caramelo com flor de sal. Então você imagina você encontrar um brigadeiro que lá no meinho dele tem um quadradinho de sal, um cristalzinho de sal. Muda totalmente, você não está esperando. Muda totalmente, né? Mas não tenho dúvida, Larissa. Este aqui é o seu carro-chefe. É o carro-chefe. Meu, como as pessoas pensam em brigadeiro e pensam nesse, esse é o que mais sai, assim. Não tem pedido que não tenha o tradicional. Mas sabe uma coisa que eu aprendi com essa sua fala? Na verdade, duas. É que, às vezes, a gente não tem a humildade de ir procurar alguém que é mais especialista. Porque, assim, ela falou assim, gente, a vida inteira, vamos dizer, sei lá, 20 anos, 30, você fez as sobremesas. Mesmo assim, você foi buscar aperfeiçoar a técnica e trazer inovação. E também pensar assim, gente, eu já dominei 16, agora eu vou buscar mais. Então, são dois insights para quem está empreendendo, que eu acho que às vezes, não sei se não é humildade talvez que falta, talvez essa sabedoria de entender que a pessoa que está especialista em outra área, ela vai cortar caminho para você. Vai, com certeza. E vale a pena investir nesses aceleradores. Valeu muito a pena, viu? Não é? Porque aí eu dei uma elevada na minha qualidade profissional, né? Porque eu não era uma profissional de gastronomia. Sim. Eu tive que buscar fazer isso, né? E gostei. Esse é o outro ponto, né? Porque aí eu gostei daquilo. Não, exato. Eu tô gostando de fazer isso. Porque então você gosta de estudar. Gosto muito de estudar. Aí passei a procurar o que eu não sabia nem que existia, né? Nossa, será que existe uma biblioteca sobre brigadeiros? E existe, né? Sobre chocolate, sobre técnicas de gastronomia. Então, o que combina com o quê? Uma vez eu fui participar lá em São Paulo, por exemplo, de uma atividade que era a harmonização de vinho com brigadeiro. Nunca tinha pensado numa coisa dessa. Que bacana. Vamos fazer um dia? Vamos fazer até um dia. Vamos, sabe por que a gente faz o Confraria das Lobas? Uma vez no mês no Clube da Pausa. E a gente harmoniza às vezes com queijo, com alguma coisa. Então vamos fazer com brigadeiro, porque aí lá eu aprendi o que, olha, se o chocolate é mais intenso, é esse sabor de vinho. Se o chocolate é mais suave, é esse sabor de vinho. Olha aí, bendita porque taça. Porque aí um não choca com o outro, sabe? Você consegue ficar com os dois sabores. Gente, vou amar esse dia. Uma outra também, é café com brigadeiro. Café com brigadeiro café é maravilhoso. Maravilha, não é? Café com brigadeiro é isso, café assim, nossa, dá outra qualidade ao sabor do brigadeiro e do café. Ainda mais um café bom que a gente toma sem açúcar, vai ser perfeito. Ó, daqui a pouco a gente vai ter um cafezinho aqui para fazer esse teste, hein? Então fica aqui essa dica, né, para quem está nos acompanhando. Tem que buscar melhorar, aprimorar a técnica sempre, né? Aprender com quem já desenvolveu, abrir o caminho. Para que eu ia ficar e parar brigando de escutar com quem não tem resultado e está te desanimando, né? Porque tem essas pessoas também. Mas por que você mexer? Você acha que brigadeiro vai dar pra pagar a faculdade? Não tem umas pessoas que são assim? Eu já fui pensando que já daria pra pagar, né? Aí até meu menino fala, esse dinheiro todo dia ser meu, né, mãe? Porque a faculdade não veio, né? E ele foi fazer a Unifei? Ele fez a Unifei. Fez de graça, morou em casa. Então foi aí que a gente viajou, né? Então, aí o valor passou a ser outro. E é um produto realmente que ele é caseiro mesmo, sabe? É na minha casa mesmo que eu faço. Eu tenho uma escola de inglês, né, que é o Projeto Línguas, e lá também sempre foi meu ponto para encontrar as pessoas, eu faço degustação lá. Mas a produção
é em casa mesmo. E eu falo que até a técnica da produção parece uma bobagem, mas não é. E aí eu fui aprender isso lá com a Vera Mendes, por exemplo. Por que não coloca margarina e põe manteiga em brigadeiro? Quando a gente faz brigadeiro em casa, né? Quando eu fazia lá adolescente, põe margarina. Põe o que tiver, não põe nada. Por quê? Porque margarina é uma gordura vegetal. Sim. E para poder incorporar ao leite condensado, que é um produto de origem animal, tem que ser uma gordura animal. Olha. Por quê? Por que a manteiga faz diferença? Porque ela se integra totalmente. Já fica a dica aí pra tá você vendo? que faz Tanto é que brigadeiro. quando você faz brigadeiro em casa e põe margarina, você Dica pode de perceber que sobe. Você vê que fica uma camada assim, de espessa, assim, com a gordura em cima, porque ela não incorpora. Quando ela tá no fogo, ela parece que incorporou. A hora que ela esfria, a gordura sobe. Não podia ter um produto assim. Então essa é uma dica, né? E a manteiga sem sal. Por quê? Porque aí você consegue mais ainda essa harmonização. Uma manteiga de qualidade vai fazer toda a diferença. Então eu só uso aquelas manteigas de tablete, que é de cortar. Igual você vê as pessoas assim. chiques fazendo. Vamos de gravar uma louva. É assim. Por que você continuou? Já que o seu filho... Você já tinha o seu trabalho. Você já tinha a escola de inglês. Que é com o seu marido. Isso. Não é? Fala um pouquinho também depois dela. Mas você tinha a escola, você tinha a escola... Do 19, isso. Já estava também dando aula, porque assim, é muita tarefa. Já era mãe de 2. Mas eu sou assim... E não desanimou de ficar no brigadeiro? Não desanimei, porque aquilo que no início poderia ser por uma necessidade, depois virou um prazer. Aí pronto, falo, nossa, quero o meu plano. Era pra ser meu plano B, né? Meu plano B, porque o meu plano A era ser professora, mas virou meu plano B de brigadeiro mesmo, sabe? Aí hoje eu falo que já inverteu, né? Sim. Hoje, assim, eu sou tomada do tempo. Quando eu não tô na escola, não tô na igreja, eu tô na cozinha. São os 3 lugares em que eu tô o tempo todo, sabe? Sim. E aí até ainda falo sobre isso. Que aí isso me ocupa, mas ao mesmo tempo me relaxa. Né? Porque o trabalho da escola é um trabalho o tempo todo, mental, de relacionamento o tempo todo. E ali quando eu tô na cozinha, é mais relaxante. É aquele momento, é o que eu gosto de ficar ouvindo podcast. É você e porque você. aí eu tô lá ouvindo podcast, fazendo brigadeiro. Aí é um serviço mais manual, é enrolar um por um, né? É um processo de fazer testes de sabores. E você pesa o brigadeiro? Então, tem uma colher medidora, que é também uma técnica que eu fui aprender lá, né? Pra não ter que ficar já errou aqui precificação, porque faz de qualquer tamanho. Mas a colher medidora facilita muito o trabalho. E um outro ponto também, Larissa, que eu aprendi lá sobre isso, né? Da manteiga, que é um ponto importante, a própria questão de mexer a panela de brigadeiro. Olha que coisa impressionante que é isso, que eu nunca ia, por mim mesma, saber disso. Que a gente tem que ficar mexendo a panela, assim, ó, com a colher, fazendo um número 8 o tempo todo. Eu só faço um 0. O que é o habitual? Fica fazendo assim, né? Quem é canhoto fica fazendo assim, né? Mas é o 8. Por que o 8? Porque aí você puxa a massa que tá no canto da panela pro meio, do canto pro meio, do canto pro meio. Já viu que as batedeiras de bolo atualmente são assim? Por isso, porque aí você faz aquelas aquelas maravilhosas. Lá. Então, e isso na panela de brigadeiro faz diferença. Por quê? Porque aí você consegue ter um brigadeiro que tenha textura por igual. Porque senão aquela que fica na lateral da panela, ela esquenta mais. Então ela vai ressecar. Aí a que tá no meio vai ficar mais um ponto diferente, vai ficar mais mole. Então fazendo assim, você põe pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, o tempo todo. E sabe isso também que você tá me falando? Você tá dando super dicas práticas, o que mostra que concorrência pra você não é rivalidade. De jeito nenhum. Não é legal? Porque tem gente que escondeu o ouro, você concorda? Que acha que, não vou falar, só eu que sei essa técnica, todo mundo vai falar. É. E assim, como que você enxerga? Primeiro, você não entrou no Oceano Tão Azul porque outras pessoas fazem brigadeiro. Inclusive eu li Oceano Azul, viu, pra começar. Ele é lindo. Eu li com a Maria. Você leu? É, a Juliana Botérdica. Eu sempre falo desse livro aqui, as pessoas têm que ler, que é maravilhoso. Não tem? E é facinho de ler, gostosinho, letra grande. Olha só, você por acaso pensou, vou fazer algo para trazer um Oceano Azul, não ficar no Oceano Vermelho, porque você fez o gourmet, mas... Por que você não tem medo da concorrência e como você se destaca da concorrência? Porque eu acho que hoje eu já consegui ter uma identidade. Sabe quando você olha e você fala, é brigadeiro da Lu? Entendeu? Não é só da Lu, né? Que é a Lu que faz, mas é uma identidade que o brigadeiro ganhou. Então isso me dá um prazer muito grande. E isso me dá uma questão de ser única. Pode ter outro brigadeiro na mesa, mas você olha assim e você fala, esse não é da Lu. Às vezes tem criança que fala, a mãe fala pra mim, nossa, fui no aniversário lá e a minha criança fala, a mãe não era brigadeiro da Lu, que tinha. Nossa, se uma criança tá falando isso, né? É porque reconhece. Por exemplo, brigadeiro é do dia, Larissa, mas é do dia de verdade. Então hoje, por exemplo, você tá comendo um brigadeiro que eu acabei de enrolar. É sério, eu pensava que podia congelar. Nunca. Porque eu faço o quê? Porque a textura do brigadeiro, como ele não tem conservantes,
de um dia para o outro, um produto assim tende a açucarar. A temperatura Sim, interfere por totalmente. isso que alguns são bem açucaradinhos. Aí você come, tem até gente que gosta, fala, gosta de comer no outro dia. Dá uma quebradinha. Já ficou uma casquinha por eu fora. Gosto também, assim, tem gente que fala que gosta. Tudo, né? Mas a entrega eu nunca vou fazer assim, porque a entrega tem que ser com essa textura cremosa. Verdade. Mas com café é melhor do dia. Do dia, nossa, é do dia. Então eu acho que eu conquistei essa identidade, sabe? Por isso que eu não me preocupo. Porque eu sei que realmente meu produto vai se destacar. Às vezes tem noivas que falam, queria colocar na minha mesa também docinho fino, tem problema? Eu falei, não, nenhum problema, né? A gente pode harmonizar. Tem brigadeiro na mesa e tem doces finos, não há problema. E qual é o seu favorito? Caramelo com flor de sal, que tá aqui, ó, é muito bom. Por isso você trouxe em dobro. Trouxe de coco aí pra você ver. O cajuzinho parece um doce tão comum, né? Nossa, cajuzinho todo mundo faz, só que eu dei uma elaborada na receita, que é esse aí, ó. O cajuzinho é meu doce favorito. Você vai amar esse aí. Vou amar, vou dividir com ninguém. O Glauber tá olhando aqui, pode esquecer. Brincadeira. Porque aí, como é que eu fiz para aprimorar essa receita do cajuzinho? Eu usei um cacau potencializado. Aí quem faz cajuzinho normalmente não fica pensando no cacau vai voar. Às vezes põe só pra dar um tomzinho, assim, marronzinho com Nescau, né? Mas é um cacau diferente, entendeu? Aí dá diferença no sabor. E eu acho que isso é uma paixão também, mas buscando sempre inovação, se destacar, cada temporada uma ideia. Tem produto que é sazonal, né? Por exemplo, o Brigatone, que é na época do Natal. É uma delícia comer o brigadeiro que você encontra um pedacinho de panetone dentro dele. Legal. Sabe? Na época da Páscoa tem um que é o cenourinha, que aí vai com um pedacinho de bolo de cenoura dentro. Legal. Mas é para aquela fase. Mas tem brigadeiro que é assim, perene, né? Mas sabe que eu acho que cozinha no geral, as pessoas falam isso desde muito tempo, ela tem muito a ver com o espírito da pessoa. Eu acho que na hora que ela tá fazendo ali. E aí eu acho que sempre vai ter uma diferença, porque aquele negócio do tempero ao amor é real. É real. Que eu que não sou muito de cozinha, sou o contrário de você. Só se eu fosse nisso. Eu vejo que se eu tiver que fazer alguma coisa que tem que fazer, assim, nossa, não teve jeito mesmo. Não sai bom, gente. Não sai bom. Agora, quando eu quero fazer, aí sai bom. Aí você sabe, nossa, é a comida preferida de todo mundo. Mas quando você não quer, você não tá no pique, ou comida do dia a dia que você já vai ficando irritado de fazer, não sai bom igual quando a pessoa tem aquela mão boa. Diz que o produto, assim, de fogo, ele depende mesmo da mão que tá mexendo ali, né? Tudo interfere muito, né? E aí eu falo, olha, desses 14 anos, Larissa, não tem um brigadeiro que alguém tenha comido que não tenha sido feito pela Lu. Então, quando eu falo que é brigadeiro da Lu, é da Lu mesmo, entendeu? É da Lu mesmo. Então, é essa identidade que eu acho conheci que eu primeiro seu brigadeiro do que você, porque eu fui quando eu mudei pra cá, eu fui no aniversário da Jaque. Nossa, a Jaque é fã desde o começo. A gente é vizinha, então eu tinha acabado de mudar pra cá, acho que foi antes da pandemia. E aí eu vi aqueles brigadeiros enormes, assim, achei grande, e ela tava numa caixa muito bonita. Aí eu já tinha um marketplace. Quem que é essa empreendedora que não tá marketplace? E ela gosta do tradicional, ela sempre pede do tradicional aqui também. Aí você tá falando da caixa, né? Como isso também é um aspecto importante. Não, olha, total, você se destacou pra mim pela caixa, eu não comi. Custou pra eu achar aquele modelo de caixa, porque eu queria uma caixa que não encobrisse os brigadeiros, que a pessoa percebesse pela caixa o produto. Então tem vezes que fala assim, nossa, mas você não põe numa bolsa, você não põe, não, eu quero que o brigadeiro seja o decorativo, entendeu? Não, porque e a gente come com os olhos, né? Ele vem lindo. E aí eu não comi, mas eu comi ele com os olhos, né, nesse dia. Eu não comi o brigadeiro, mas eu falei assim, Jaque, que coisa mais linda, eu nunca vi um brigadeiro lindo desse tamanho. E tava assim, grande, todo bem acabado, assim, você não viu o erro. Aí eu levantei o brigadeiro e fiquei olhando. Que bom, então. Muito lindo, assim, amei. Aí depois a gente foi se conhecendo mais, a gente veio lá na Sol, né? E aí depois eu fui descobrindo mais sobre você no 19, que como você tem muitas vertentes, eu conheci mais, eu acho que eu conheci primeiro até seu filho, João. Lá no CEL, e no CEL, Centro de Empreendedorismo da Unifei, né? Temos que falar, né? Patrocinar no CEL, como assim? Vocês vão falar. É onde vocês falam. Vai dar ruim, né? E a gente ainda não foi pro CEL, mas iremos, tá? Esse é o destino. Mas me conta mais, assim, dessa parte do inglês. Você é professora de língua portuguesa, mas também tem o inglês envolvido. Como que foi também empreender nessa área? É porque eu sou formada em letras que nos possibilita trabalhar, né, com as duas línguas, com português e com inglês. E quando eu comecei a namorar meu marido, ele já era professor de inglês. Então, quando a gente, né, se casou, foi a ideia de formar mesmo uma escola. E foi uma época de Oceano Azul, né? Porque muita gente fala que... Todo mundo que eu converso aqui fala dele. Porque a gente também, com a escola, a gente já tá quase para 30 anos já de escola.
É muito então, tempo, vocês foram, né? será que vocês foram os primeiros aqui. Tinha escola já de franquia, né, na cidade, mas uma que fosse de criação nossa, que não fosse franquia, foi uma das primeiras. E aí, como eu, então, formada em letras, né, e ele também já era professor de inglês, apesar de ser engenheiro formado pela Unifei, ele sempre foi professor de inglês. E aí, quando surgiu essa oportunidade mesmo, que foi assim também um outro crescimento muito grande da necessidade do inglês, hoje a gente nem fala mais do inglês, né, hoje a gente já fala de outros idiomas, né? Mas naquela necessidade da década de 90, aí a gente constituiu a escola, que é o Projeto Línguas. E aí sempre fomos nós dois os professores. Existe, super bacana. Hoje, porque eu estou o tempo todo lá no 19 de março, eu não consigo mais estar lá no Projeto Línguas todos os dias. Mas a escola atende de adolescentes, a gente nunca trabalhou com crianças, a gente escolheu um segmento de idade, sabe? Até porque a gente concilia com outros trabalhos também, né? E aí a gente trabalha com adolescente até jovem, é o nosso público, sabe? E onde fica? Fica ali na Rua Xavier, Lisboa, que é a rua que é do Colégio das Irmãs, do Ângulo, sabe aquela rua ali? Fica ali. E a gente trabalha com material da Universidade de Cambridge, a gente não optou por franquia, a gente quis criar uma situação nova. É muito gostoso criar. A primeira vez que eu empreendi também foi na área de idiomas. Ah, é? Aí, primeiramente, com uma franquia do CCAA, mas depois eu fui para uma franquia onde eu fui a primeira franqueada. Então, a gente era muito livre, porque tinha um material base, mas a gente podia inventar. Eu fiz direito e a minha sócia, na época, tinha feito veterinária, mas ela era filha de professor, os dois também, lá da UFO, de Berlândia. O pai dela, pessoa assim, extraordinária, físico, maravilhoso, inteligentíssimo. E aí ele todo calmo, e aí a gente amou essa área de escola de idiomas, a gente teve umas 3 unidades. Aí quando eu mudei para Itajubá, eu não quis continuar, porque eu achei que aqui já estava um oceano vermelho para mim, que eu não tinha time, não conhecia ninguém. Isso é muito desafiador. E eu acho que isso também, que você trouxe nos seus insights, das oportunidades que você foi aproveitando, não foi nada que você teve que inventar a roda, porque foram oportunidades onde a audiência também já estava sendo clamando ali por você e você foi aproveitando. Até mesmo o Brigadeiro, você já tem uma audiência retida ali de pessoas que confiam em você, no seu trabalho, na sua delicadeza e sabe que você faz tudo com amor. Já ia confiar no que você vende, né? Porque é muito mais desafiador você vender para um público frio. É, muito mais. 7 vezes mais difícil do que vender para quem você conhece. E hoje, por exemplo, eu vendo basicamente para quem já me conhece ou vai conhecendo por meio dessas festas, como eu falei, né? Por meio de um presente que você ganha, já que eu não tenho uma loja de brigadeiros. Porque numa loja poderia entrar uma pessoa que eu não conheço. Exato. Né? Mas quem me chega pelo brigadeiro, normalmente já está fazendo parte do meu círculo. Quer dizer que dá potencial, né? Com certeza. Esse é um ponto que eu ainda tenho para pensar, né? Com certeza. E aí que a gente fala, mas por que você não abre um ponto? Em Itajubá seria bom a gente ter um ponto, mas não cabe na minha vida, sabe? Isso, nesse momento, não cabe. É muito importante fazer isso. Fazer isso. Não adianta, às vezes a gente sonha, às vezes fica até vaidoso. Ai, ia ser legal ter a primeira brigadeiria e dessa cor ia ser... Só que depois a gente não consegue tocar. Não consegue, Aí, para que estragar aquilo que nesse momento, desse formato, está funcionando muito bem? Mas essa sabedoria tem a ver com gestão do tempo. Para fazer esse tanto de coisa que você faz com maestria e respeitando a você mesma, como que você aprendeu a gerir o tempo e quando que você viu que se você não fizesse bem isso, o tempo ia te dominar? Então, na verdade, o gerir o tempo aqui é o grande desafio, né? Sim. Porque gerir o tempo hoje, o sono está ficando cada vez mais curto, mais estreito, né? E aí aproveitar para ser multitarefa. Por exemplo, eu gosto de ouvir podcast e eu preciso fazer brigadeiros. O que eu faço? Eu junto as 2 atividades. Sim. Sabe? Então eu sempre estou assim buscando conciliar. Nos intervalos eu tive que me organizar para isso. Ó, por exemplo, hoje, aí eu vim aqui, eu sabia que eu tinha um compromisso 2 horas. Eu fui para casa na hora do almoço e fui fazer brigadeiro. Então cedinho já deixei a massa pronta para poder chegar lá para poder fazer o brigadeiro, sabe? Sim. Eu tenho assim uma agenda eu tenho que respeitar a agenda que eu crio para mim mesma. É uma disciplina. Isso, tem que ter essa disciplina, porque senão não dá certo mesmo. Porque eu acho que hoje é o maior desafio das pessoas, principalmente das empreendedoras pequenas, elas falam muito para mim assim, você faz muita coisa, porque isso me dá até raiva. Eu falo, gente, não é que eu faço muita coisa. Aparece para vocês muita coisa, eu acho que eu faço o mesmo tanto de coisa que vocês. Só que tempo eu entendi desde 2019, que eu também fui estudar com uma pessoa que dominava essa técnica, que chamava Christian, chama ainda, graças a Deus. Mas eu fui estudar como que eu uso melhor o tempo, como fazer boa gestão do tempo. Porque tempo não é de ter. Minha filha tem
8 anos, ela também não tem tempo. Não tem tempo. Não tem. Hoje ela teve aula das 8 às 11, tinha prova e tá na escola agora à tarde, que hoje de manhã era contraturno. E à noite ela tem um aniversário. Cadê o tempo dela? Então, se a gente for pensar em ter tempo, aquele momento de, sei lá, da época da Dona Benta, que a gente fica escolhendo o livro. Livre, né? E o que você faz pra passar tempo? Eu passar tempo? Não tem. Não tem passar tempo. Você sabe que eu pensei sobre isso, sobre palavras cruzadas. Eu sempre gostei de fazer palavras cruzadas. E agora, quando eu quero fazer palavras cruzadas, que se chamava passatempo, né? Hoje eu tenho que me propor fazer palavras cruzadas, porque eu não tenho mais o tempo para poder ficar com as palavras cruzadas ali fazendo. Mas a gente gosta também de ser essa pessoa produtiva. Eu gosto. Porque tem que também combinar com você. A proatividade é uma característica que eu reconheço que eu tenho, e não como vaidade, mas como uma questão assim de disciplina mesmo. Porque ser proativo me ajuda a poder conciliar as atividades. E porque até, quando a às vezes, gente o não nosso concilia, modelo mental. É isso. Porque se a gente não conciliar mesmo, se dedicar a uma atividade só, dá para fazer uma atividade só? Dá. Porque você conhece uma lei que fala que é a lei de Parkinson, que depois eu até conheci, achei muito curioso, porque a gente conhece o mal de Parkinson, né? Sim. E a lei de Parkinson diz que a gente leva o tempo para fazer uma atividade com o tempo que a gente tem. Então, se eu tiver 2 horas para fazer esses 10 brigadeiros aqui, eu vou levar 2 horas para fazer. Gente, essa lei é muito minha vida. Não é? Mas se eu tiver 5 minutos para fazer isso aqui, eu vou fazer em 5 minutos. Gente, eu vou usar isso pra tudo. Eu amei quando eu conheci essa lei. É muito verdade, meu marido fala assim, e aí acordando cedo pra chegar atrasado? Porque às vezes eu acordo 5, 6 horas. Aí ele falou que acordou cedo pra chegar atrasado, porque ele já sabe que se eu acordar 8 ou 9, eu vou chegar 9h30 do mesmo jeito. Eu não chego adiantada. Você tem, né? Eu uso meu tempo assim, milimetricamente, assim. E aí, Lô, quando que você, na época do brigadeiro e agora, quando que você pensou, talvez, assim, não sei se eu quero mais, ou nunca teve esse pensamento? Já cheguei a pensar, gente, será que eu vou conseguir conciliar isso tudo, né? Porque aí veio esse crescente de brigadeiros. Sim. Pra você ter uma ideia, eu faço uma média de 6 mil brigadeiros por mês. Então isso no ano dá 70 mil brigadeiros, sabe? Eu, meu Deus do céu, como é que eu consigo fazer uma coisa dessa, né? Será que eu não tô assim... Aí quando chega sexta-feira, hoje, por exemplo, aí todo mundo no final da aula na escola, de tarde, tchau, bom fim de semana, bom descanso. Aí eu saio, quem vai descansar hoje, né? Porque eu não vou, porque agora eu vou sair daqui e vou pra panela. Aí tem vezes que eu fico pensando, peraí, gente, será que eu não merecia estar descansando também? Eu falo, mas peraí, isso aqui não fui eu que criei? Não foi desejo meu? Sim. Não é? Se eu alcancei isso que tanta gente gostaria de alcançar, peraí, Lu, vamos com calma, né? Sim. Você quis isso, agora que você tem isso, você vai ficar achando ruim disso? Não, vamos voltar? E sabe? Não é muito autocrítica, assim. Mas sabe o que é legal de você falar isso? Não é sobre produtividade tóxica e nem positividade tóxica. Eu acho que é se conhecer, porque você já tá numa fase, você já se conhece. De saber também que, assim, o paradão demais não faz bem pra gente. Não rola. Dá um baixo astral. É tipo, não tô dando certo. Eu começo a ter pensamentos negativos. Olha, quaresma. O pessoal come muito menos doce em quaresma, não come? Sim. Aí teve um até sábado... o cão meu fez quaresma. Aí teve um sábado que eu falei assim, meu Deus do céu, mas não tem nenhum brigadeiro nesse sábado. Aí meu marido, mas não era isso que você tá querendo? Você não tava querendo descansar? Por que você tá reclamando de não ter brigadeiro? Por quê? Porque isso acontece mesmo, não tem casamento, né? Na quaresma não tem casamento católico, por exemplo. Sim. Então, olha, a quantidade de doces num sábado diminui, assim, muito, mas muito mesmo. E aí, nesse dia, eu parei pra pensar, olha, peraí, se eu tô querendo descansar no dia que não tem, eu tô achando ruim que não teve? Sim. Então, é uma questão de trabalhar isso internamente mesmo, sabe? Mas, assim, abandonar, não. Já tive pessoas que já me perguntaram, olha que uma moça de Santa Rita, eu acompanho muito o seu trabalho, você não gostaria de abrir uma franquia aqui em Santa Rita, dos brigadeiros? Mas, não, sabe, não é assim, não é meu propósito por hora, sabe? E esse respeitar, conhecer, né, e saber seu momento... Entender do seu modelo de tempo, de negócio, faz muita diferença. Porque a gente fala não para algumas coisas e não cai em ciladas. É isso. E não deixa a vaidade dominar, porque é uma... Como é que eu falo? É uma isca, assim. Você ouvir, não, mas eu abro, eu faço tudo para você, você só tem que trazer o doce. Eu falo, tem que ter esse cuidado de falar, não, agora não é o momento. Não é fácil, mas a gente tem que aprender isso. Mas é uma sabedoria. Tem que aprender. O que você mais aprendeu, assim, que você acha que quem tá do outro lado precisava saber sobre você? Não só no brigadeiro. Olha, eu acho assim que quanto mais a gente é produtivo, mais a gente é feliz. Eu tenho certeza disso, sabe? Porque tem a ver com servir, eu acho que tem.
Tem isso. Eu falo assim, olha, quando eu sei que tem um casamento, que as pessoas estão naquele momento tão feliz do casamento, né? Tão esperado, tão sonhado. Tem pessoas que planejam um casamento assim por 2, 3 anos, né? Investindo mês a mês para aquele casamento acontecer. E eu percebi o quê? Eu não sou convidada àquele casamento, mas eu estou com o meu doce ali naquele momento. Isso me dá uma alegria, que é tão grande, mas é tão grande. Genuína. Muito. E quando as pessoas falam assim, agora eu tô numa fase de quê? De ex-alunos casando, né? Aí eles vão lá, agendam, vamos fazer uma degustação. Aí a noiva agenda. Quando chega lá, fala, Lu, é você? Você que é a da Lu do casamento, ele chama de da Lu, que é outro nome. Você que é a da Lu do casamento, de brigadeiro, eu não acredito que você. Mas isso me dá uma alegria, Larissa, que eu falo, puxa, olha, o meu produto chegou antes de mim, entendeu? Porque às vezes a igual pessoa... foi comigo. É isso, a pessoa chegar antes, entendeu? Às vezes a pessoa chega e o que ela tá para ofertar não chega. E a escola também, pra mim, chegou antes de você, porque eu ouvia falar da escola direto. E até me impactou sobre, por exemplo, não querer empreender na área de idiomas aqui, porque, nossa, que ela é ótima, e a pessoa, ela é ótima, tá massa, isso aqui, pessoal genial. E aí sempre falam bem também. Aí, então isso não é positivo? E eu não sabia que era de vocês na época. Depois que a gente foi se conhecendo mais pelo Hardtech e pelas oportunidades, é muito bacana. É muito bom. Então, o serviço que eu me propus a fazer, né, na escola, com o brigadeiro, na catequese, eu quero que o serviço apareça, entendeu? Sim. Que eu não chegue primeiro que o serviço. E isso eu consegui já. Então, é assim, para mim é um motivo de muita felicidade. Eu acho que essa é uma dica para a pessoa. A gente não tem que chegar primeiro, as pessoas têm que conhecer a gente pelo que a gente faz. Então, quando eu tenho esse nome de brigadeiro da Lu, isso me dá esse prazer, entendeu? É a Lu que tá oculta aí no brigadeiro. Mas é alguém que tá fazendo com muito cuidado, com muito carinho. Nada é pequeno se feito com amor. Nada. E é aquela... Tem uma frase muito legal, que é, seja tão bom que você não será ignorado. Então, assim, faça com muito amor, com muito carinho, qualquer coisa que você fizer. É o legado, Eu falo muito para os meus filhos, assim, ó, gente, a palavra, eu não preciso de mais nada. Se eu for embora desse mundo, só queria que vocês gravassem uma coisa. Capricho. Tudo que você for fazer, faça com esse amor, com esse capricho. Faz até o finalzinho. Você não veio arrumar até aqui? Faz assim, certinho, ó. Não deixa assim, não. O que custa? Eu falei, não, um pouco é de toque. Um pouco é de toque. Não, mas o que custa? A pessoa ter esse cuidado, assim, não é porque não é seu, porque as pessoas às vezes são assim, tô passando aqui, tem um papel jogado. Assim, eu não consigo deixar. Eu acho que também, lógico, treinamento, isso aí tem a ver com pai, com mãe, com vó, com todo mundo na minha vida, que sempre foi muito assim. E até falando em família, o quanto que trabalhar em família é complexo, é bom, e como que tá essa vida toda aí? E aí a gente tá em família o tempo todo, né? Porque no Projeto Línguas somos nós dois. Trabalhamos juntos no 19. Sim. Lá no Brigadeiro também, família trabalha com brigadeiro o tempo todo, sabe? Sim. Quando o Márcio lava a louça, o outro dobra a forminha, sabe? O filho dobra a forminha. Quando vai fazer entrega, a gente vai fazer entrega. É isso. Então a gente trabalha bem em família mesmo. Sim. Quando é para testar sabores, eles são os que testam primeiro, sabe? Pode convidar a gente. Inclusive um dia eu fui experimentar brigadeiro de hortelã, porque eu gosto muito de suco de abacaxi com hortelã. Olha. Aí eu falei, bom, abacaxi no brigadeiro já vi que não dá certo, porque fruta, porque libera água, desanda tudo. Legal. Então eu já fiz muitos testes, já desisti. Falei, isso não dá, porque é sob risco de ter um brigadeiro que vai ter uma qualidade que é que eu não quero. Sim. Na hora da pessoa consumir, né? Aí falei, não, então fruta não vai dar. Mas eu gosto tanto de hortelã que eu vou fazer um brigadeiro de hortelã pra testar. Aí fui lá na feira orgânica, lá no BPS, comprei hortelã, fiz brigadeiro, uma delícia, Larissa, dei pra eles experimentarem, só que eu não conto qual é o sabor. Aí sai Antônio Márcio, pelo amor de Deus, fez brigadeiro de pasta de dente, coisa horrorosa que esse brigadeiro. Olha aqui, as pessoas amam o brigadeiro de hortelã, ele detesta o brigadeiro de hortelã. Então lá em casa são os meus principais, sabe? Sim, meus que degustadores. A crítica já vem direto. Total. Os meus degustadores. Já o João Eduardo ama o de caramelo com flor de sal, sabe? Sim. Aí o creme brulee também, que é maravilhoso. Falei em francês, né? Nossa, creme brulee é maravilhoso. Também é um dos preferidos dele, sabe? Eu lembro quando eu assisti o filme Amélie Poulain, a cena mais interessante é esses pequenos prazeres da vida que ela quebra o creme brulee. E eu lembro que eu nunca tinha comido. Aí eu queria crescer assim logo, queria ir para um lugar que também morava em uma cidade bem pequena, não tinha creme brulee. E aí hoje o pessoal já inventou até brigadeiro de creme brulee. Aí a casquinha é assim mesmo, quebra mesmo. Ela quebra a casquinha. Que ela fala, são os pequenos prazeres da vida, delícia. Quebrar a cremadinha do creme brulee. Dar a primeira mordida no brigadeiro, é muito gostoso. Não é? E eu falo muito dos pequenos prazeres também com relação aos brigadeiros. A gente fica pensando, né? Tem que ter uma festa para ter brigadeiro. Não, às vezes você pode ter os pequenos, são os chamados micro sabores do dia a dia. Eu acho que as pessoas às vezes complicam também as coisas, complicam. Eu falo, tem beleza em tudo. E eu tenho, por exemplo, um diferencial é ter uma porção de 10 brigadeiros, por exemplo. É possível ter.
Aí. Por quê? Porque aí você não precisa dá pra ter uma falar, festa, eu não tenho né? dinheiro, Você tem motivo pra festa, não tem. Né? Você cria um motivo para você ter a doçura. A festa é você, celebrar as pequenas vitórias. Cria um motivo, né, para essa doçura, sabe? Eu tô animada. A Renata veio aqui, do beach tênis, e eu tinha ficado em 8º lugar Tinha 8 pessoas, fiquei em 8º lugar. Aí eu falei, na próxima vez eu vou estar em 7º. E eu fiquei em 4º lugar. Eu falei, hoje eu vou celebrar. Aí, é motivo. Aí, não tá nem aí. Pra ninguém é tipo, nossa, o que tem? Só um jogo. Eu falei, mas eu dei uma andadinha pra frente. Tudo eu celebro. Eu sou muito otimista também, às vezes até meio poliana. Tem que dar uma melhorada. Ô Lu, agora só pra gente finalizar, o que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre a sua trajetória? Talvez uma fase mais desafiadora. O que você acha que é legal compartilhar? É uma frase que eu vou falar pra você fazer uma pergunta sobre ela. Sabe uma música da Cidade Negra que fala assim, você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. É isso. Só eu sei o que eu caminhei pra chegar até aqui, né? Para vir estudar aqui em Itajubá, uma menina que veio fazer 3º ano aqui, e hoje ter essa presença aqui na cidade, esse pertencimento, sabe? Eu me sinto muito mais itajubense do que da minha cidade, por exemplo, que é a maior parte da minha vida, né? E reconhecer porque eu tô deixando um legado, não é para minha glória, entendeu? Mas a favor da educação, porque uma pessoa que trabalha com a educação tem que ser uma pessoa esperançosa. Sim. Porque senão não tem jeito de trabalhar com a educação, não é mesmo? Exato. Um aluno encontrar e falar, nossa, você não lembra de mim, mas eu fui seu aluno, foi por causa de você que eu passei numa redação, por exemplo, precisava daquela nota na redação e eu consegui, sabe? Então é isso. É tesouro que a gente guarda. É isso, é esse legado, sabe? Quer seja na igreja, quer seja numa festa, como eu falei, de estar lá num momento especial da vida da família e eu perceber que minha mão tá ali, sabe? Então é isso. Só que para chegar até aqui não foi fácil. E quem te animou a chegar até aqui lá no início? Como que você veio parar aqui? Marido, né? Para vir estudar aqui foi um tio meu que incentivou muito que eu viesse estudar aqui, sabe? Mas meu marido, assim, é o meu maior incentivador de tudo. Ele é muito incentivador. E me favorece nesse aspecto, né? Que aí quando eu tô desanimada, vem aquela pessoa com aquela energia e me ajuda, apoio. Sabe? É isso. É parceiro da vida. E aí lá na igreja, né, a gente tem seus filhos lá fazendo catequese com a gente também. É uma alegria muito grande servir, sabe, na igreja. E até falando nessa questão de servir na igreja, quando a gente faz plano de negócio, estuda o negócio de alguém, tem a parte que é missão, visão e valores. Às vezes as pessoas fazem de qualquer jeito ou não fazem, mas eu falo que essa questão dos valores, principalmente, que a missão é qual que é o paraquê dessa empresa? Para que ela existe? Então você tinha um paraquê seu, mas tem que ter o paraquê para quem você decide vender. Por exemplo, na minha percepção, a sua missão é que a pessoa fique tranquila, ela sirva algo que realmente todo mundo vai gostar, vai estar seguro. Essa missão de levar algo doce, leve, suave, gostoso e confortável, porque todo mundo reconhece. E tem também essa visão de longo prazo que você teve desde o início. Eu quero fazer para chegar até ali, para ter tal faturamento, mas também para talvez chegar num casamento e acreditar. Mas os valores, eu acho que sempre está ligado muito, às vezes, à nossa fé e espiritualidade. Tenho certeza. Porque tem muita coisa que quando você está bem nessa parte da vida, você sabe os seus inegociáveis. E aí, essa questão para você dos valores em relação, não só acho que Brigadeiros da Lu, mas em tudo que você trabalha, como que é para você respeitar os seus valores, não desrespeitar o das outras pessoas, porque eu acho que essa é a característica em você que eu mais me conectei e admirei, de não ser aquela pessoa que às vezes assim afasta sem querer afastar, por como eu ando muito nessa linha, todo mundo tem que andar só nessa linha, e você não é assim. Pelo contrário, se a gente não falasse nada religioso aqui, você me respeitaria. Ou se eu falasse, eu não sou religiosa, não acredito em Deus, você estaria aqui conversando comigo, não fica aquele negócio de... E aí, como que é essa Lu respeitando as pessoas e como que é a questão dos seus valores e a sua religião? Então, eu acho que os valores são assim, as causas que nos movem, né? Por que eu faço isso? Sou muito disso, sabe? Por que eu me dedico tanto a esse serviço na catequese? Por que eu me dedico a compartilhar meu tempo aqui? Agora, por exemplo, né? Correr lá em casa, fazer o brigadeiro. Por que eu tô fazendo isso? Porque os meus valores estão acima de mim. Eu sempre acho isso, sabe, Larissa? Que a gente tem que fazer por aquilo que tá além da gente. Porque a gente tem potencial para muito, só que às vezes a gente não enxerga esse potencial.
E aí eu senti o que não, se eu tenho esse potencial, por que eu não posso fazer? Verdade. Então isso sempre me move, sabe? Eu digo que eu sou uma mente inquieta. Lá em casa eu falo, nossa, é uma mente inquieta, você não quer parar, toda hora você quer levar todo mundo junto. Mas eu acho que é isso, eu acho que se a gente tem esse potencial, a gente tem que explorar esses dons que a gente tem, né? Quaisquer que sejam eles, que sejam dons para ligar a sua profissão, para ligar a sua questão espiritual, mas a gente não pode desperdiçar talento, porque eu não tenho uma vida desperdiçada, entendeu? Amém. Esse é o meu principal valor, eu não quero ter uma vida desperdiçada. Exato. Então, desperdiçada em todos os setores, pessoais, profissionais, espirituais. É um chamado, não é? É isso, é isso. Eu não acho faço, que é um chamado, eu não faço para que eu esteja ali em evidência, mas para que as pessoas que avaliem, que apreciem o meu trabalho, possam falar, nossa, eu percebo que tem realmente um cuidado aqui, eu percebo que tem um carinho aqui, e sabe? Tem. Lou, eu também tenho uma teoria que às vezes quando a gente tem essa, não só a inquietude, mas também a quietude de estar bem consigo mesmo e parece que você deu certo. Por exemplo, seus filhos deram certo, tá tudo bem, fizeram faculdade, são meninos do bem, marido maravilhoso, essa vida assim, a gente também não tem, parece, essa é a minha teoria, uma sensação de ter que devolver. Eu tenho muito isso dentro de mim. É isso. É o não desperdiçar o que você recebeu, né? Exato. Esses dias a gente ainda estava conversando, eu fui participar de um evento religioso das mães que oram pelos filhos, sabe, no final de semana. Aí uma mãe ainda falando assim, nossa, a gente, quando vê a vida da gente, a gente fica pensando, né? Nossa, a gente não tem esses problemas que a gente vê falar nos encontros, né? Sim. Então, por que será que a gente está aqui? Aí é tarefa. Aí que a gente tem que estar aqui. É. Por quê? Porque a gente reconhecer isso que nos foi oportunizado. E ser ombro amigo. É isso. Estender a mão, porque se você tá bem, aí você consegue ser ajudar o outro. Norte para as pessoas. É isso. Eu me sinto muito assim, às vezes, de vez em quando bate aquela sensação de, meu Deus, não me ensino de outro jeito. Eu já vou fazer a minha parte. Ou também essa sensação de, cara, eu tenho obrigação de devolver. Por isso que eu acho que a gente é mente inquieta, porque você não tá com um problema real, oficial. Lógico, probleminha do dia a dia, a gente tem, queimou uma panela, não sei o quê, a menina tá doente, sempre vai acontecer, porque também é a vida. Mas eu falo esse... É o brigadeiro que passa do ponto, né? Aí com o brigadeiro que passa do ponto, o que tem que fazer? Bala. Dá pra fazer bala do brigadeiro. Exatamente, tudo se transforma. Tem que ser isso. Então eu acho assim, sabe? Eu acho que a vida tem mesmo essa questão da conexão. Se tá tudo tão positivo, eu quero que seja positivo para todo mundo. A vida não tem que ser boa só para mim, né? Exato. Ela tem que ser boa para todo mundo. Então de que maneira que eu posso ajudar o mundo a ser mais doce? Tá ajudando muito, Tá ajudando muito. Ô Lu, e como que a gente lida com as pessoas que às vezes não enxergam esse lado que a gente quer passar, ou às vezes emanam algum sentimento negativo, ou às vezes até... Porque eu falo que a inveja é prima da admiração, às vezes, né? Eu quero que você tenha. Mas como lidar isso no dia a dia? O que a maturidade te ensinou? Porque às vezes a gente gasta energia com isso. Nossa, já desperdicei muita energia com isso, né? Muita energia. Questão de competitividade, né? No espaço escolar, no espaço do brigadeiro, por exemplo. Às vezes até na questão do próprio serviço na igreja, né? A gente não tá ali para destruir, a gente tá ali para construir, né? Então é difícil mesmo. Acho que é a maturidade que foi me trazendo isso, sabe, Larissa? Para ficar mais calma diante disso, ser menos reativa. Minha luta comigo aqui é ser menos reativa a situações adversas, sabe? Mas eu acho que é literalmente isso, né? Respeitar o tempo do outro. É isso, essa é a minha luta diária, viu? De respeitar o tempo do outro. Porque o seu marido também é calmo. Calmo, ele é super acelerado. Então um potencializa o outro aqui que o negócio fica feio, sabe? E aí não é fácil essa manutenção da calma, mas eu tenho trabalhado muito com isso, sabe? Com a maturidade de que entender que o ritmo do outro é diferente do meu ritmo. E tá tudo certo. Mas não é fácil pra mim, sabe? Porque eu quero, se eu sou proativo, acho que todo mundo tem que ser proativo, entendeu? Não. Sim. Tem... Como que não pensou isso, gente? É óbvio. É isso, Como é que não fez uma coisa dessa? Sabia que tinha que fazer isso, sabe? Eu luto diariamente com isso. E como que a Lu, É meu ponto fraco. Esse é meu ponto fraco, viu? Quero dizer aqui. Achei o meu ponto fraco aqui. É lidar com diferentes ritmos que não são os meus. A Lu mãe também é assim? Como que é a Lu mãe? Como que foi a maternidade? Te mudou? Muito. E eu falo que, principalmente, mãe e ser professora ao mesmo tempo. Isso é um desafio, Larissa. Ser mãe e professora dos próprios filhos. E ser diretora da escola que seus filhos estudam. Gente, foi um desafio. Um desafio. Então eu falo até com dó dessas crianças. São crianças que têm que andar assim, né? Não pode errar. Nossa, não pode errar, porque não é porque eu não aceitasse o erro, mas é porque a cobrança em cima do erro é muito grande, sabe?
Então, muitas vezes o meu mais novo ainda fala assim, ah, mãe, você que vai sair com sua frase agora, né? Eu estou vendo e basta. Eu falo, é isso, não precisa ninguém ver. Eu tô vendo e basta. Ele sempre fala em casa, eu tô vendo e basta. Por isso, um dia foi até engraçado, com brigadeiro. Caiu uma forminha de brigadeiro. Eu falei, João Eduardo, pode jogar fora. Ele falou, capaz, vou comer. Eu falei, não vai comer nada. Vai jogar fora esse brigadeiro. Ele falou, mãe, você viu e basta, né? Porque era isso. Regra dos 5 segundos, mãe. Como assim? Então, não foi assim fácil como mãe professora, sabe? Sim. Eu acho que as mães que são professoras enfrentam muito isso. Mas, por outro lado, como a gente sempre trabalhou muito em família lá em casa, Sim. a gente criou uma conexão muito grande, sabe? Por meio da Sim. escola, com os filhos. É uma oportunidade de estar junto. Aí os amigos ficam os amigos da escola, os familiares são os familiares da escola. Tudo tem dois lados no final a gente é muito família lá em casa. Então, ir pra show com todo mundo junto, Sim. sabe? Mesmo que eu não curta muito Lollapalooza, eu tô lá no Lollapalooza, tem gente que fala assim, gente, como é que você vai no Lollapalooza, Lu? Você gosta de Lollapalooza? Não, eu gosto de estar com a minha família lá no Lollapalooza, entendeu? Sim. Eu não sei nem nenhuma pessoa que tá cantando no Lollapalooza, mas eu tô lá, entendeu? É isso. Parece que não cabe a Lula no Lollapalooza, você olha pra mim e fala que eu vou pro Lollapalooza, eu cabe. Mas eu vou pra poder estar com eles, sabe? É isso, Antônio Márcio os meninos ele é rock and roll aí. Mas eu vou para acompanhar. Então, isso assim, a gente tem que ser parceira. E aí, aquela questão de falar, nossa, onde você vê a Luz, você tá vendo o Antônio Márcio. Onde você vê o filho, eles estão comendo junto, eles estão no café juntos, sabe? A gente valoriza muito isso, muito mesmo. Ai, é maravilhoso. Ai, eu quero te agradecer e quero te presentear. Deixa eu ver onde eu deixei. Oba, que delícia! Traz aqui para mim presentes maravilhosos. Esse presente aqui, divino, Serra do Balaio, que é meu café favorito da vida. Delícia da Priscila, pra gente harmonizar bastante com o café. aí. Você sabe que os nossos alunos foram visitar a fazenda dela? Fazenda Sagrada Família, né? Sim, porque a gente estava estudando sobre a mantiqueira. As vivências da mantiqueira. E as crianças estudam lá. E aí foi uma graça eles visitarem a fazenda para ver todo o processo produtivo. E a fazenda dela tem muita história. Então, uma fazenda linda, né? Muita linda. história. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Priscila? Você já tomou? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Ele é lindo. Vai abrir aí, pode abrir. Vou abrir aqui o café. Mara. E é lindo. Aqui, e olha, a Pri também. Lindo. Também é uma mulher muito. Meu menino leva para São Paulo os sachês do café. E esse aqui é de... Esse é o grão, né? Grão. Nossa, amei, viu? Não sei se você tem moedor, mas vale a pena. Muito Porque bom. como você gosta de coisa fresquinha, fez o brigadeiro novo, vai dar uma moidinha. Aí. E uma coisa que esse café ensina, porque o café já sei que eu usei com esse grãozinho, viu, Priscila? Ai, não vai virar brigadeiro de café. Tem o brigadeiro de café. E aí vai um grãozinho de café em cima. Então esse aqui já vai pra lá, viu? Já que eu não tenho moedor, vai pro brigadeiro. E esse brigadeiro também de café, não, o café da Pri, a Pri me contou que o café a gente não manda nele. Ele vem o sabor, vai variando de acordo com o tempo, a estação, com tudo. Eu falo que é um aprendizado pra gente que é proativo e que é controlador. Que é assim, não é o que você quer. As coisas você tem que se adaptar. Aprendi mais uma lição, então, hoje. A Pri que fala lá, isso é pra gente, que a Pri também é muito executora. Mas olha, tudo que ela faz também, ela faz muito capricho. Apesar de ter uma empresa dela, que ela empreende. Eu acho que assim como o doce é o café pra ela, ela também, mesmo não sendo a renda principal, ela fez tudo com capricho. Olha a coisa mais linda. É muito. Embalagem, tudo maravilhoso. É uma querida. Obrigada, amamos. E Lu, quero te agradecer muito. Nossa, eu agradeço demais. Nossa, foi uma oportunidade ótima. Nem vi o tempo passar aqui. Que delícia. Conduz muito bem, viu? Ai, obrigada. Muito Recebo e agradeço. Muito e obrigada. É uma honra, assim, ter você não só aqui, mas em todos os outros lugares. E a sua família sempre brilhando. Obrigada, Você sabe que eu sou fã número 1 do seu filho, mas não eu conheço mais velho. Por isso que eu não tô falando dele. Ia ficar fã também. Com certeza. Vindo de você... Gente, vocês têm que conhecer que eles são fantásticos. E o João, um dia eu quero trazê-lo aqui. Um dia não, logo em breve. Sim. Quero trazer ele aqui para falar do céu. Ele tá muito empreendedor também, né? Muito. Não, já nasceu. Já nasceu. A gente fala que lá em casa é assim, né? Gente, mas eu quero trazer ele para falar de comunicação, porque vocês não têm noção do que é aquele menino dando um discurso. Eu falo, você tem que ser um presidente, alguma coisa assim. E tá sempre aí, né? Tomando liderança também, né? Vem aí, hein? Vem aí. Vamos profetizar que igual presidente. Lu, muito obrigada. Gente, mesmo. Como que você acha os brigadeiros da Lu? Então, o Instagram é o meu principal meio de contato, né, com as pessoas. Por lá você pode acompanhar o cardápio, você pode acompanhar os sabores, ficar com água na boca a cada foto que você vai vendo lá. Já queremos brigadeiros da Lu aí no Marketplace. Vem aí.
Gente, muito obrigada você também que ficou até o final. Obrigada aos nossos apoiadores que vocês viram aqui na TV. E ó, tem que curtir, compartilhar, mandar pra todo mundo. Manda pra tia que faz brigadeiro, pra ela melhorar os brigadeiros. Quem sabe você vai ter um brigadeiro da Lu aí. Você que tá no Rio de Janeiro, no Japão. Esse podcast é muito ouvido no Rio de Janeiro e no Japão. Olha. Sempre tem uma galera boa aí do Japão. Não sei se é porque eu já dei mentoria por lá e foi aparecendo. Tem muito brasileiro por lá. Mas um beijo muito especial para todos vocês, né? Uma alegria. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, estamos também no Instagram. Você nos encontra no @empreendedorasnoar no Instagram. E, por favor, sigam aí o nosso YouTube, se você estiver no YouTube, que o Glauber falou que eu tenho que chegar em 1000 seguidores, não é, Glauber? 100 mil ou 1000? Só 1000 tá bom já. Ajuda a gente aqui, ó. Clica aí e manda pra todo mundo. Beijos, até mais. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês pela oportunidade.